Olá, alunos da B31, professor Anderson de volta para conversar de novo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre décimos, centésimos e milésimos. Mas só a gente já viu isso. Décimo é a fração que tem o 10 embaixo. Centésimo é a fração que tem o 100 embaixo. E milésimo é a fração que tem o 1000 embaixo. Vocês lembram? Décimo, centésimo e milésimo. Por que a gente tem que ver isso de novo? Porque a gente começou a olhar, dois vídeos atrás, os números decimais. Eu disse para vocês que o número decimal, antes da vírgula, ele tinha a parte inteira. E depois da vírgula, ele tinha a parte decimal, a fração do inteiro. Essa fração do inteiro, ela vai estar representando esses números aqui. Então, a gente sempre viu, né? Unidade, dezena, centena. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Só que agora a gente tem valores depois da vírgula. E esses valores eles vão ser o décimo, o centésimo, o milésimo e depois o décimo de milésimo, o centésimo de milésimo, o milionésimo e assim por diante. A gente não precisa saber tudo isso. A gente tem que se dar conta desses três. O décimo, o centésimo e o milésimo. Porque isso é o que aparece. Nossa, por um milésimo de segundo. Quer dizer, por um segundo dividido por 1000. Cara, imagina dividir um segundo por 1000 e contar o que tem ali no meio. Um décimo de segundo, um centésimo de segundo. E cada vez mais a gente precisa disso aqui, principalmente nos esportes. Nos esportes de alto rendimento, quando os corredores, né, os caras, os velocistas, faziam corrida no passado, o desempate era no décimo de segundo. Um levou 9,3 segundos, 9 segundos e 3 décimos, e outro levou 9,4 segundos, 9 segundos e 4 décimos. Hoje em dia é tudo tão parelho que passou do décimo para o centésimo e do centésimo para o milésimo. Tem que ter aparelhos de altíssima precisão para ver quando os caras cruzam, porque é um milésimo de segundo de diferença. Imagina uma Fórmula 1, imagina, saca assim essas coisas de alta velocidade? A gente precisa cada vez mais dessas frações do tempo. Aí a gente chega lá no posto de gasolina para abastecer o carro. Aí diz lá, R$4,249. Como assim? Nosso dinheiro só vai até aqui? Quem é que tá botando milésimo lá no dinheiro? É um jeito que eles têm de disfarçar, que eles queriam cobrar 4,25, aí eles estão botando 9 milésimos nos centavos. Certo? Quando a gente se pesa, lá na balança aparece lá, vou botar o peso de outra pessoa, não o meu dessa vez, tá? 48,7. Isso aqui, ó,
7 décimos de quilo, mas tem mais para cá. 2, 72 centésimos de um quilo, mas tem mais para cá. 5, 725 gramas. 725 milésimos de um quilograma. Isso é outra coisa que a gente vai ter que conversar, tá? Eu falo peso e eu vou lá e escrevo massa. O senhor deve estar louco. Não, é que na real, o que a gente chama de peso, na verdade, é a massa corporal. Peso tem a ver com a aceleração da gravidade, mas isso é mais pra diante, tá? A gente vai conversar sobre isso outra hora. Então a gente está sempre lidando com décimos, centésimos ou milésimos de segundo. Décimos, centésimos ou milésimos de alguma coisa. Em geral, a gente está lidando com até essas 3 casas. O que vem depois, não precisa se preocupar por enquanto. Vamos focar nesses 3 para aprender bem esses 3. Porque esses 3 são os que aparecem constantemente. Constantemente a gente tem décimo, centésimo e milésimo aparecendo por aí. Ok? Então, assim, o que a gente tem que gravar? Que esse décimo aqui, um pedaço de uma coisa que foi cortada em 10, é a mesma coisa que esse décimo aqui, um número depois da vírgula. Que esse centésimo aqui, um pedaço de uma coisa que foi cortada em 100, é a mesma coisa que o segundo número aqui depois da vírgula. Esse milésimo, um pedaço de uma coisa que foi cortada em 1000, é a mesma coisa que esse número depois da vírgula. Quando a gente vai lá ver se a gente está com febre, bota o termômetro. Vou tentar desenhar um termômetrozinho aqui, eu sou até ruim nesses desenhos. Né? Aí tá lá. E aí a pessoa vai olhar. Nem existe mais esse termômetro aqui. 37,4 graus. 37 graus e 4 décimos. Está com 37,4 de temperatura. Vocês já ouviram essa expressão? Está com 38,5, 38,5, 38,5. Está com 37,8. Tem a ver com os décimos. Então a gente usa esses números, décimos, centésimos, milésimos o tempo inteiro. Às vezes a gente nem sabe o que está dizendo eles. 37,8. 8 o quê? 8 décimos de um grau. Está quase chegando em 10 décimos. 10 décimos é mais um grau inteiro, entendeu? Aí já vai para o 38. Lá na régua, quando a gente está medindo, a gente pega a régua. Aí vê 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. E aí tem uns risquinhos aqui. 5,4 centímetros. Quer dizer, 5 centímetros e 4 décimos de um centímetro. 5 centímetros e 4 milímetros. Tudo isso a gente está usando décimos, centésimos e milésimos. Dá uma copiada nessa ideia, tá? Dá um pause aí, dá uma copiada nessa ideia, para vocês irem pensando, relembrando. Eu vou escrever direitinho para vocês o que é o décimo, o que é o centésimo, o que é o milésimo, e a gente vai tentar trabalhar com essas ideias, ok? Então, olha só. O décimo. Décimo é uma parte de 10, ok? Peguei aqui um bolo, dividi em 10 fatias, peguei uma parte. 1 décimo. Eu também posso escrever 1 décimo. Não tem um bolo inteiro, eu tenho 1 décimo do bolo, 0,1. Esse 0,1 é a mesma coisa que eu dizer que eu peguei 1 décimo do bolo. Só outra maneira de escrever. O bolo, peguei 3 pedaços, 3 décimos. Eu posso escrever 0,3, 3 décimos. Por quê? Eu não peguei um bolo inteiro, eu peguei só as fatias. 3 fatias, 3 décimos. 3 de 10. Sempre parte de 10.
Aqui, um bolo inteiro mais 1, 2, 3, 4, 5 fatias. Um bolo inteiro mais 5 de 10. 1 e 5 décimos. 1 e 5 décimos. Esse primeiro valor depois da vírgula sempre é o nosso décimo. Temperatura. Uma pessoa com 38,5 graus Celsius. Como é que a gente lê isso? 38 graus e 5 décimos. É um grau dividido em 5 pontos. Em 10 pontos. Passou 5 já. Está com febre. Medida. Eu tenho lá uma coisa para medir. Bota a minha régua. 1 centímetro, 2 centímetros, 1, 2, 3, 4. Tá no 3 ali, hein? Vou arrumar isso aqui. 2,3 centímetros. 2 centímetros e 3 décimos de centímetro. Esse tem até nome bonitinho, é milímetro, né? Certo? Então, olha só. Sempre esse valor depois, esse primeiro valor depois da vírgula, são os nossos décimos. Ok? Sempre que possível, a gente vai ler décimo. A não ser que tenha um nome especial. Aí a gente vai aprender esse nome especial com o tempo. Mas o importante é lembrar isso. Décimo. O corredor chegou 1/10 de segundo na frente do outro. Quer dizer, 1 segundo dividido por 10. 1/10 de segundo. Um décimo de segundo. Ok? Deu para entender essa posição de onde está esse número? Dá um pause e copia então. Olha só. O centésimo é uma parte de uma coisa que foi dividida em 100. Então, toda vez que eu tiver 2 números depois da vírgula, 2 números, eu vou ler isso centésimo. Então, olha só. 1 centésimo. 1 centésimo. Não é mais o décimo. Agora nós estamos no centésimo. 37 pedaços de uma coisa que foi cortada em 100. 37 centésimos. Porque a gente chegou na segunda casa. Senhora, posso dizer que tem 3 décimos e 7 centésimos? Pode. Mas fica bem mais fácil ler 37 centésimos. Um velocista levou 9,58 segundos para correr 100 metros. Ele levou 9 segundos e 58 centésimos. Tenho 17,75. R$17,75. Centavos são centésimos de R$1. Eu tenho 1,74 m. Centímetros são centésimos de 1 metro. Cada pedacinho de 1 metro dividido em 100. Certo? Então, assim como o primeiro número depois da vírgula é o décimo, quando eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou ter o meu centésimo. Certo? E aí, será que já dá para entender e prever o que é o milésimo? Dá um pause e copia, quando voltar o milésimo está no quadro. Vamos ver se acertaram? Milésimo. Uma parte de 1000. Então, onde é que vai aparecer? 1, 2, 3 depois da vírgula. 1000 tem 3 zeros. 3 depois da vírgula. 47 milésimos. 47 milésimos. 3 casas. A casa do milésimo. 991 partes de uma coisa que foi dividida em 1000. 991 milésimos. Porque eu cheguei na casa dos
milésimos. Passei dos décimos, passei de centésimos, cheguei nos milésimos. O preço de 1 litro de gasolina é R$ 4,259 milésimos de real. Não está falando em centavos aqui. Se eu botei um número a mais, não é mais centavos. Eu estou falando em milésimos de real, coisa que nem existe. Mas eles cobram. O recorde quebrado pelo atleta foi de 25,783 segundos. Quer dizer, 25 segundos, 783 milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Comprei 0,275 quilogramas. 275 milésimos de 1 quilograma. Que na verdade é grama, né? 275 gramas. Mas isso a gente também vai ver depois, não se preocupem. De presunto. Sempre que eu tenho até a terceira casa, eu estou falando em milésimos. E essas são as casas que a gente vai prestar atenção. A do décimo, a do centésimo e a do milésimo. Ok? Tá valendo isso? Podemos colocar uma atividade? Dá um pause e copia. Na volta tem atividade no quadro. Então, para a gente começar a treinar a leitura desses números e a escrita desses números, nós vamos fazer o seguinte. Aqui escrever na forma numérica. 3 décimos. Como é que eu escrevo isso dessa forma? Na forma de número. 1 inteiro e 9 décimos. Como é que eu escrevo isso nessa forma? 2 inteiros e 1 décimo. 27 centésimos. 4 inteiros e 15 centésimos. 118 milésimos. 10 inteiros e 45 milésimos. Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse aqui é o que o pessoal mais erra. Presta bastante atenção. Onde é que fica 45 milésimos? E escreva como se lê. Aí o contrário. Tem o número, escreve a forma por extenso. Quase falei. 6,1, 4,09, 1,401, 0,94, 0,045, 0,7. Ok? Aí vocês vão escrever por extenso, como está aqui. Tá? Pra gente ir se habituando à leitura desses números, né? E entender mais pra frente, no uso, a gente já sabe o que a gente está lendo, pelo menos. E que fração, que parte desse inteiro, esse número que está depois da vírgula é. Certinho? Terminou? Faz a fotinha, me manda, tá validada a aula. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ao pause.